Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pessoal. Neste vídeo vou falar sobre os Jogos Pan-Americanos, o que aconteceu ontem. Começando pelo tênis de mesa, na disputa masculina, Hugo Calderano foi ouro, 4-3 para cima do Jiadi Wu, chinês naturalizado dominicano. O atleta que representa a República Dominicana até começou muito bem o jogo, parecia que Hugo Calderano teria muito problema na partida e teve. Hugo Calderano errou muito, mas porque tentou resolver a maioria dos pontos, tentou ganhar logo o jogo. E por isso que ele foi um pouco afobado, vamos dizer assim. Mas deu tudo certo no final. Brasil ouro, Hugo Calderano bicampeão pan-americano e provavelmente vai tentar o tri em Santiago daqui a 4 anos. O Kanak Jia dos Estados Unidos e o Eugene Wang do Canadá ficaram com os 2 bronzes e um pódio aí 75% asiático, já que o Hugo Calderano é o único atleta não naturalizado do pódio da disputa masculina. Na disputa feminina, tivemos um ouro de Porto Rico, ouro para Adriana Dias. Adriana Dias joga demais, é uma mesa tenista espetacular, uma menina muito jovem ainda, só 18 anos e jogando tênis de mesa como se tivesse 25 ou 26, um nível muito avançado de jogo e é uma atleta realmente espetacular. Ela bateu na final por 4-1 a Yue Wu dos Estados Unidos e que felicidade ver um latino-americano, no caso uma latino-americana, derrotando uma chinesa naturalizada no tênis de mesa. Sempre é bem gostoso, vamos dizer assim, ver chinês sendo derrotado no tênis de mesa e ainda mais quando é por um latino-americano. Tudo fica ainda melhor. Os bronzes foram da Melanie Dias, que é a irmã da Adriana Dias, ou seja, porto-riquenha também, e da Bruna Takahashi do Brasil. A Bruna Takahashi que tomou um vareio da Adriana Dias nas semifinais e fazer o que, né? Faz parte do esporte. Infelizmente, a derrota sempre acontece. Um sempre tem que ganhar e faz parte do esporte. Não deu ouro para Bruna, mas deu a medalha de bronze. No hipismo, prova de salto por equipes, e que é uma das provas que inclusive valem vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil ficou com a medalha de ouro, desbancou os Estados Unidos e foi festa. O Brasil fez uma prova impecável, pouquíssimos erros. Não à toa, 12,39 foi a nota cortada, vamos dizer assim, do Brasil, as pontuações em erros. O México foi prata com 22,97, Estados Unidos bronze com 23,09, um desempenho assombroso do Brasil. O Brasil vai para Tóquio na disputa de salto por equipes e dá para brigar por medalha na Olimpíada, tá? É um desempenho onde tivemos aí os Estados Unidos com sua equipe A. Quando vale vaga olímpica, os Estados Unidos mandam o que tem de melhor e, na minha visão, os Estados Unidos hoje é a melhor equipe do mundo na disputa de saltos e por isso, para mim, o Brasil pode sim, tem condições de sonhar com medalha olímpica ano que vem em Tóquio. No atletismo, tivemos aí várias disputas ontem. Na disputa do salto em distância, o Juan Miguel Echavarria de Cuba foi ouro com 8,27. O Tayei Gale da Jamaica com 8,17 prata. E o Emiliano Lassa do Uruguai foi bronze com 7,87. O brasileiro Alexandro do Nascimento terminou no 4º lugar com 7,77 e faltou aí um pouco para ele ganhar uma medalha. Acontece, ontem o dia em Lima não estava bom para atletismo, mas dava para o brasileiro ter saltado melhor. Ele já fez muito melhor que isso, mas
Infelizmente a medalha não veio. Na prova de 800 metros para as mulheres, a vitória foi da Jamaica. Viola Gale fez 2:01:26 nessa prova, que teve o domínio da cubana Rose Blanhes. Teve o domínio da prova por determinado momento. Parecia que a Blanhes ia ganhar o ouro, mas não foi o que aconteceu. Na reta final a Gale foi lá e partiu para cima, conseguiu a medalha de ouro, 2:01:26. A Rose Blanhes de Cuba foi prata com 2:01:64. A Débora Rodrigues do Uruguai 2:01:66. Quase que a uruguaia roubou, vamos dizer assim, a prata da cubana. Na prova de 100 metros para as mulheres, a Elaine Thompson da Jamaica era a favorita, confirmou isso com folga, 11:18 o tempo dela. Prova espetacular de Elaine Thompson. Nada a declarar sobre essa atleta, é uma atleta realmente fenomenal. A jamaicana, a prata foi da Michelle Lee, de Trinidad e Tobago, com 11:27, ou seja, 9 décimos de vantagem da Thompson para Lee. E o bronze foi da brasileira Vitória Rosa, com 11:30. Ela disputou ali com a Lee a medalha de prata, mas veio o bronze. Tá valendo. Qualquer medalha, óbvio que vale muito. Na disputa de 100 metros masculino, o Michael Rogers dos Estados Unidos foi ouro com 10:09. O Paulo André Camilo do Brasil foi prata com 10:16, um belo tempo. E ficando aí com a medalha de prata. E o bronze foi do Sidney Green de Antigua e Barbuda com 10:23. Primeira medalha de Antigua e Barbuda nesse PAN. Eu honestamente não me lembro de ter falado aqui que Antigua e Barbuda ganhou medalha nesse PAN. Então tenho certeza que foi a primeira medalha do país caribenho. No arremesso de peso, o Darlan Romani fez 6 arremessos. E os 6 arremessos dele foram os 6 melhores da prova. Ou seja, ele poderia levar ouro, prata e bronze tudo para casa. E ele conseguiu com melhor marca 22:07, que é o novo recorde pan-americano. E o Darlan Romani é um atleta fenomenal. É o grande nome do Brasil hoje nessa prova e vai brigar por medalha em Tóquio. A verdade é essa, é um atleta de altíssimo nível, está numa fase espetacular. O Jordan Gist dos Estados Unidos fez 20:68 e o Uziel Munhoz do México fez 20:56, ficando com o bronze. E o Brasil capturando aí mais um ouro. Na prova de decathlon tivemos ontem a finalização. E o Damian Warner do Canadá com 8:513 foi ouro. O Lyndon Victor de Granada 8:210 prata. Percy Page do Canadá 8:161 ficou com a medalha de bronze. Na natação tivemos mais disputas. Nos 200 metros livre feminino, a Claire Resmus dos Estados Unidos foi e bateu em primeiro. Reta final ela foi praticamente perfeita, 1:58:64. A Megan Reb, também dos Estados Unidos, 1:58:70. E a Larissa Martini do Brasil ficou com o bronze, 1:59:78. E a Manuela Lírio, que era a outra brasileira na prova, foi a sexta colocada e bem longe do pódio, com um tempo de 2 minutos e alguns décimos. Foi o tempo da Manuela Lírio. Ela não fez um tempo para pegar pódio. Nos 200 metros livre masculino, deu dobradinha do Brasil. O Fernando Scheffer fez uma prova praticamente perfeita, foi dominante, 1:46:68. O Breno Martins foi prata com 47:47. E o Drew Kubler dos Estados Unidos, 1:47:71, foi bronze. Mais 2 medalhas aí para conta do Brasil. E
A medalha do Hugo Calderano, inclusive, bom lembrar, foi a medalha de número 100 do Brasil neste PAN, ou seja, o Brasil já ultrapassou essa marca aí das 100 medalhas nessa edição do PAN. Nos 100 metros borboleta feminino, a prova foi de Kendall Stewart dos Estados Unidos, 58,49, a Danielle Renos do Canadá, 58,93, e a Sarah Gibson dos Estados Unidos, 59,11, ficando com a medalha de bronze, prova que teve o domínio da Stewart do começo ao fim, principalmente nos metros finais, ela arrancou para ficar com o ouro. Nos 100 metros borboleta, prova masculina, essa foi prova de batida de mão, disputa entre o Thomas Shields dos Estados Unidos, o Luiz Carlos Martínez da Guatemala, vitória do Shields com 51,59, o Luiz Carlos Martínez da Guatemala fez 51,63 e o Vinícius Lanza do Brasil foi bronze com 51,88, um pouco longe aí do ouro e da prata, mas bronze também vale e deve ser comemorado sim. Nos 200 metros costas para as mulheres, domínio dos Estados Unidos, como esperado. A Alexandra Walsh fez 2,08,30, a Isabelle Stiden 2,08,39. A medalha que sobrou foi do Canadá, com a Elisa Glover com 2,10,95, diferença aí de 9 décimos para definir o ouro. E as norte-americanas realmente dominaram, as únicas duas abaixo de 2,10, foi um temporal delas. Nos 200 costas masculino, também domínio dos Estados Unidos. Daniel Kerr ouro, 1,58,13. Nicolas Alexander, 1,58,30. O Leonardo de Deus, brasileiro, ficou com bronze, 1,58,73. Ficou aí com a medalha que restou para ele. Mais um bronze para o Brasil, mais uma medalha para conta. No 4 por 100 misto livre, o Brasil foi até bem na prova, começou bem. Problema é que a partir da terceira passagem, o ritmo do Brasil decaiu. A Etienne Medeiros infelizmente não fechou bem o revezamento e restou ao Brasil ficar com a prata. Os Estados Unidos foi ouro com 3,24,84. Prata para o Brasil 3,25,87. Bronze México com 3,31,36. O Brasil precisa melhorar um pouco o ritmo aí desse revezamento. O tempo até que foi legal, mas se tivesse mantido ali a frequência de ritmo, o Brasil teria levado ouro, ou pelo menos dificultado a vida dos Estados Unidos na corrida pelo ouro. Na esgrima, tivemos a disputa da espada feminina e do sabre masculino. Vou começar pela espada feminina. A Nathalie Munhauser infelizmente perdeu por 15,9 para Catherine Coleman dos Estados Unidos. A Catherine Holman, que era a favorita inclusive, tá? Tudo bem, a Nathalie Munhauser é a atual campeã do mundo, mas ela não era favorita para esse PAN. A esgrima é um esporte super equilibrado, é um mundo doido, vamos dizer assim, a esgrima. Acompanhar a esgrima é ter a certeza de que nem sempre o cara que é favorito ou a moça que é favorita vai ganhar. Isso é um fato. A Nathalie Munhauser não era favorita no Mundial e ganhou. Não era favorita agora, ganhou o bronze. Mas tá aí mais uma medalha de bronze para o Brasil. Na outra disputa de semifinal, a Patrícia Piovesan da Venezuela bateu a Clara de Tello da Argentina por 15,12. Na grande final, a Holmes bateu por 14,10 a Piovesan, ouro Estados Unidos, prata Venezuela. Na disputa masculina, o Pascual de Tello da Argentina bateu por 15,7 o Harold Rodrigues de Cuba. E na outra disputa, o Darry Holmes bateu por 15,14 o Sean Gordon do Canadá. Na final, Holmes 15, de Tello 13, Estados Unidos ouro, Argentina prata. Mais uma medalha para conta dos Estados Unidos.
No tiro com arco tivemos a disputa por equipes. Na disputa masculina, o Brasil caiu nas quartas de final para o Chile, 5-4. Nas semifinais, Estados Unidos 1, Canadá 5 e México 0, Chile 6. Nas semifinais das moças, o Brasil caiu por 6-0 para o México e os Estados Unidos bateu a Colômbia por 6-2. No vôlei feminino, começaram os jogos. República Dominicana 3, Colômbia 1, Peru 3, Canadá 1 foram os jogos do grupo A. No grupo B, Brasil 3, Porto Rico 0. O Brasil começou o jogo meio nervoso, aquela coisa da estreia, mas depois passeou para cima de Porto Rico, que é um time bem limitado tecnicamente. E a zebra do dia foi a vitória da Argentina para cima dos Estados Unidos por 3-2. Tudo bem, não é o time A dos Estados Unidos, mas no vôlei feminino, os Estados Unidos sempre vai ter a obrigação de ganhar da Argentina. E foi aí realmente uma zebra, ninguém esperava esse resultado. A vitória hermana para cima dos Estados Unidos. No futebol masculino, tivemos as semifinais. E México 1, Honduras 1. Nos pênaltis 4-2 para Honduras. Uruguai 0, Argentina 3 no clássico do dia. Argentina e Honduras vão fazer a final do PAN. Argentina muito favorita, mas Honduras fazendo um PAN bem legal. Honduras podendo surpreender. Nunca é demais lembrar que em 2017, no PAN que foi aqui no Brasil, no Rio de Janeiro para ser mais específico, a final do futebol masculino foi Equador e Jamaica. Inclusive, aquele jogo ficou marcado por ser o primeiro título da história do futebol equatoriano. O Equador nunca tinha ganho nada, nem título de base, nem Copa Amadora, nem nada. Foi o primeiro título da história do Equador, inclusive vitória de virada do Equador. A Jamaica saiu na frente, mas os Reg Boys tomaram a virada do time equatoriano em 2007 naquela final do PAN. O Equador, inclusive, que eliminou o Brasil naquele PAN ainda na primeira fase e mostrando um futebol bem envolvente. A seleção equatoriana que nesse PAN não foi bem. Na pelota basca, o Felipe Otegay perdeu por 2-0 para o Daniel Leiva de Cuba. Infelizmente está fora da disputa pela medalha de ouro. Foi a semifinal, vai ter aí a chance da medalha de bronze na pelota basca. No basquete feminino, tivemos a segunda rodada. Grupo A, Paraguai 64, Canadá 90, Brasil 64, Porto Rico 58. Porto Rico e Canadá brigam pela segunda vaga desse grupo. Paraguai vai enfrentar o Brasil, já eliminado. E o Paraguai vai jogar sem peso nenhum contra o Brasil. Vai jogar para cumprir tabela mesmo. No grupo B, tivemos a treta do dia no PAN, Colômbia e Argentina. As duas equipes entraram em quadra com o mesmo uniforme, cor azul. A questão é, a Colômbia era a mandante do jogo, só que a Argentina não levou o segundo material para a arena do basquete. Aí, o que aconteceu? O material não chegou a tempo, a Colômbia não quis esperar para começar o jogo, e com isso, a Colômbia foi declarada a vencedora do jogo por negligência de logística da Argentina. A Argentina, por conta disso, está eliminada e só vai cumprir tabela mesmo. No outro jogo, os Estados Unidos bateu por 103-55 as Ilhas Virgens. Importante lembrar, inclusive, que o Brasil já garantiu o primeiro lugar do Grupo A. Independente de o que acontecer contra o Paraguai, pelo confronto direto, Canadá e Porto Rico não passam mais o Brasil. No ciclismo de estrada, tivemos a prova de contrarrelógio no feminino. Colo Dugor, dos Estados Unidos, ouro. Teniel Campbell, de Trinidad e Tobago, prata. E a Laure Yusame, do Canadá, foi bronze. Na disputa masculina, o ouro foi do Daniel Martinez, da Colômbia. Colômbia há muita tradição no ciclismo masculino. O Magno do Prado, do Brasil, foi prata. O José Aguilar, do Chile, bronze. No softball feminino, Estados Unidos 9, Venezuela 0, Porto Rico 1, México 0, Peru 0, Canadá 7 foram os jogos. No raquetebol, 4 ouros em disputa.
4 para o México. No feminino, a Paola Longoria, que é a Serena Williams do raquetebol, devido às guardadas proporções, ok? Bateu por 2-0 a Maria José Vargas da Argentina. O Álvaro Beltrán perdeu por 2-1 para o Rodrigo Montoya, duelo aí de mexicanos. Na disputa feminina de duplas, México 2, Guatemala 1 na feminina. Na masculina, México 2, Bolívia 0. E faleceu o sonho do primeiro ouro pan-americano da Bolívia. Poderia ser no raquetebol, mas não veio o primeiro ouro para os nossos irmãos bolivianos. Fica para a próxima o primeiro ouro pan-americano da Bolívia. Começaram ontem também as disputas da luta greco-romana. Vai ser, para fechar o vídeo, essa fala aí da disputa das lutas greco-romana. Na categoria 66 quilos, o brasileiro Ângelo Marques perdeu para o Uilexis Rivas da Venezuela. Ele teve a disputa pela repescagem, só que também perdeu. Perdeu para o Ivanis Penha de Cuba, que ficou com bronze. Na categoria até 77 quilos, que é a categoria do brasileiro, o Patrick Smith dos Estados Unidos foi ouro. E o Lexis Rivas da Venezuela, prata. Jair Cuero da Colômbia e o Iovanes Penha de Cuba ficaram com os bronzes. O Ulexis Rivera chegou na final, por isso que o brasileiro Ângelo Marques garantiu uma vaga na disputa da repescagem, mas o Ângelo Marques não conseguiu avançar aí para medalha de bronze. E, inclusive, foi a única participação brasileira ontem. Na disputa até 60 quilos, o Andrés Montaño do Equador foi ouro, o Dicher Toro da Colômbia prata, Lewis Horta e o Ildar Refsor, um cubano e outro estadunidense, ficaram com as medalhas de bronze. Equador e Colômbia são potências do wrestling aqui na América do Sul. O Brasil não é tão potência assim no wrestling. Na categoria até 67, Ismael Rivera de Cuba foi ouro, o Shalom Villogos da Venezuela foi prata, Manuel Lopes do México e Ellis Coleman dos Estados Unidos ficaram com os bronzes. Na categoria até 87, ouro de Luiz Avedanho da Venezuela, Alfonso Leiva do México prata, Alves Almendra do Panamá e Daniel Gregovich de Cuba ficaram com os bronzes. A medalha do Almendra, a primeira do Panamá nesse PAN. Não me recordo de ter falado que o Panamá ganhou medalha nesse PAN, então certeza que foi a primeira. Na categoria até 97 quilos, a Gabriela Rosillo de Cuba foi ouro, o Troc Hancock dos Estados Unidos foi prata, Kevin Mejia de Honduras e o Luilis Pérez da Venezuela foram bronze. E mais um ouro aí para Cuba, o Rosillo ficando aí com a medalha. E enfim, Cuba é a grande potência das Américas no wrestling, é um país muito forte na modalidade e Cuba vai papar a maioria das medalhas no wrestling, junto com Estados Unidos, Venezuela, Equador, Colômbia. Esses 5 países aí devem ganhar a maioria dos ouros no wrestling. Esse foi mais um vídeo do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, tá no Olimpismo, tá no PAN. Eu fui!